we have to find our sweet spot. I don't know exactly the answer, but I think that the sport should work diligently towards that goal. Arnold Schwarzenegger, 7 vezes campeão do Mr. Olympia, é indiscutivelmente o maior fisiculturista de todos os tempos. E ele tem criticado o esporte já faz algum tempo. Sem dúvida, Arnold fez muito para promover e divulgar o mundo do fisiculturismo. Mas a pergunta é, o que faz ele ser tão emocionado ao falar sobre o futuro do fisiculturismo? Por que Arnold está se voltando contra seus próprios colegas? Por que ele está criticando seus companheiros de fisiculturismo desta maneira? Será que ele se tornou tão absorvido em seu próprio sucesso ao ponto de esquecer as suas origens e amor pelo esporte? Estaria ele com ciúmes da geração de fisiculturistas que agora estão recebendo os aplausos e toda a adulação que antigamente era destinada a ele? Bom, realmente são muitas perguntas, mas eu acredito que o fisiculturismo hoje está em uma encruzilhada. Mas antes de eu te explicar qual é essa encruzilhada, eu quero te pedir para se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos e escrever nos comentários qual é a sua opinião. Isso vai me ajudar bastante. I think that the sport of bodybuilding is at a crossroads. I think that the sport of bodybuilding could go through the roof and accepted by the general public in a huge way and become part of the Olympics, become an Olympic sport and be on television and be in everything. Or it regresses. Arnold, ele não é tão admirado no fisiculturismo apenas por ter um físico incrível, ou por manter os principais títulos da categoria por durante tanto tempo, praticamente dominando toda uma década. Ele foi ótimo para o fisiculturismo porque ele conseguiu torná-lo mainstream. Antes do Arnold, o fisiculturismo era visto como um espetáculo um pouco estranho, não era amplamente aceito e era completamente mal compreendido. Até hoje talvez seja assim. No passado, o fisiculturismo tinha uma áurea um pouco sombria, restrito a cantos escondidos, porões e garagens. As academias eram percebidas como espaços onde caras suados, vestindo quase nada, se reuniam para fazer caretas enquanto exibiam seus músculos bombados em frente ao espelho. Arnold mudou isso. Ele mostrou ao mundo uma imagem diferente do fisiculturismo. Ele era inteligente, carismático, espirituoso e engraçado, além de muito dedicado. Não era apenas seu físico que chamava a atenção, mas a sua personalidade também. Isso era exatamente o que o fisiculturismo precisava naquele momento. A sua participação no documentário Pumping Iron lançou o fisiculturismo para o grande público, mas parece que o rumo do fisiculturismo está caminhando para o outro lado. O fisiculturismo tem cada vez mais ganhado uma conotação negativa. Está surgindo um estigma social associado à palavra fisiculturismo. Há indivíduos aficionados pelo uso de esteroides, homens e mulheres musculosos que se exibem de forma narcisista em trajes de banho. Se por acaso você compartilha desse pensamento, eu quero que entenda que há muito a admirar nesses homens e mulheres. São indivíduos incrivelmente dedicados, focados, trabalhadores e inteligentes. A pura masculinidade deles é surpreendente, especialmente para aqueles que já compreenderam que, apesar do uso de substâncias, eles precisam se esforçar muito, mas muito mesmo, para alcançar um físico impressionante. No entanto, a atual geração de fisiculturistas não tem inspirado pessoas comuns a serem como eles. Até posso concordar que em alguns casos muitas pessoas não consideram o visual do fisiculturismo como algo, e certamente que a maioria das pessoas nem mesmo consegue compreender a escala e a proporção pura desses caras. Acreditamos que Arnold vê tudo isso com muita clareza e recentemente criticou a avaliação de atuais eventos de fisiculturismo, onde atletas estão sendo pontuados positivamente, mesmo parecendo com físicos desproporcionais. Like it was in the 40s, 50s and 60s. Back again to become a subculture where it's only for a limited amount of characters. I think we worked very hard to get it out of that in the 70s, and we were successful in convincing people that this is a beautiful body. O fisiculturismo costumava dar uma ênfase à simetria maior do que ao tamanho dos músculos. Mas conforme eu já falei no vídeo sobre as eras do fisiculturismo, aliás, se você ainda não viu, eu te convido a assistir esse vídeo, onde eu explico as 4 fases do fisiculturismo. Mas voltando ao assunto do nosso vídeo, no início da era freak, os fisiculturistas passaram a ser julgados mais pela sua massa do que pela proporção. Isso levou também a uma quantidade absurda do uso de drogas, que agora resulta em estômagos enormes e absurdamente proeminentes. Tenho certeza que quando você olha todas aquelas fotos de estômagos enormes, dilatados, inchados, você pensa,
como chegamos a esse ponto. Mas por outro lado, há muitos outros, como Arnold, que acreditam que o fisiculturismo deveria enfatizar a simetria, o que aparentemente não está acontecendo. Na época de Schwarzenegger, nos anos 70 e antes, os fisiculturistas pareciam ótimos, tinham físicos poderosos, atléticos e proporcionais, faziam um corpo humano parecer algo bonito, como uma obra de arte, uma escultura do corpo. Bodybuilders and the professional sport of bodybuilding has gone the next step. But now, just as people got used to buying in that this is a beautiful body, where all of a sudden the body does not look as acceptable. So therefore, when you look at the stage, simply because it's too big, it's too enormous, and it doesn't have any talent behind it. Flips and splits and posing and dynamics and great looks and choreographed things that is so entertaining. You see performances that will make you just say, oh my God, how did they do that? That you can easily sell on television. Como o Arnold colocou, eu te faço uma pergunta. Qual desses corpos você gostaria de ter? Mesmo que pudesse, muitos não teriam o corpo de um fisiculturista profissional moderno. Eles parecem exagerados e desproporcionados. Garanto que muitos escolheriam o corpo de fisiculturistas dos anos 70, como Frank Zane. Certamente ele usava esteroides naquela época, mas seu corpo ainda parecia certo. Como diz Arnold, não parece certo agora, e isso é inaceitável. A direção que o fisiculturismo tomou parece não agradar mais. As pessoas estão começando a querer ver homens mais bonitos, mais atléticos no palco. But when you have guys come out one after the next to just go, they barely can get their breath together, and then the stomach hangs out, and then they hit the shot, and the neck is 23 inches, and the calves are 18. The proportion is gone in order to be a champion. In the old days, you always had to bring something else to the table. I think that we will have more and more people shy away from that and say, I don't want to look like that. If it continues this way. Arnold também menciona a pose de vácuo e como nenhum dos fisiculturistas atuais pode ficar de pé no palco, puxar a barriga e colocar os ombros para fora e parecer atlético. Imagine os dramas que isso causaria e deveria causar se a formação atual dos fisiculturistas tivesse que manter isso como uma pose obrigatória. Frank Zane e todos os antigos fisiculturistas de alto nível conseguiam fazer isso nos anos 70. Arnold chamou a atenção dos juízes de fisiculturismo para julgar todo o corpo e mudar o procedimento de julgamento. Os juízes precisam considerar tudo, não apenas perguntar sobre qual é a maior dorsal, mas também sobre a estética, a simetria e a beleza do corpo humano, que precisam ser incentivadas e promovidas. Nas palavras do próprio Arnold, precisamos garantir que estamos recompensando os caras certos, porque se recompensarmos os caras certos, então todos começarão a treinar para ter um corpo bonito novamente, em vez de ter um corpo de levantamento de peso. Arnold foi incentivando a opinião pública, revistas de fitness e a internet, em qualquer fórum ou mídia possível, para chamar a atenção e criar mudanças nesse sentido. And then we will go through the roof. It will be unstoppable. You know, the selling of magazines and the food supplements and all of the stuff. I hope that we find that sweet spot because bodybuilding is just such an extraordinary activity, such an extraordinary sport. O ponto central é que será necessário formar uma mudança no processo de julgamento, que atualmente hoje é falho. Os juízes precisam estabelecer diretrizes que recompensem os físicos que a comunidade deseja ver. Se os caras com o estômago inchado e corpos desproporcionalmente moldados pararem de ficar entre os 10 primeiros, eles rapidamente precisarão se mexer, e o fisiculturismo pode voltar a exibir corpos visualmente impressionantes, atraentes e inspiradores novamente. Ouvindo Arnold falar, você pode ouvir a paixão e o poder de convicção que ele tem sobre o assunto. E o legado dele em jogo, mesmo depois de todos esses anos, ele ainda é o campeão do fisiculturismo e de todas as coisas que ele representa.